Seja bem-vindo, bem-vinda à minha casa, à minha sala. É um prazer ter você aqui novamente. Que bom receber você e você me receber aí na sua casa, na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto, não sei onde você está nesse momento, na sua televisão, porque a gente está pelo YouTube, então é muito bom ter você aqui. Vou te dizer que hoje a nossa conversa com ela está no número 50, ou seja, nós fizemos 50 lives, hoje é 50, é a live de número 50, e eu fico muito feliz em poder dizer que a gente está nesse progresso, construindo no nosso canal histórias bacanas, histórias de resiliência, de resistência, de incentivo, de divulgação das pessoas nossas, pessoas que são de São Gonçalo, que passaram por São Gonçalo, que têm histórias, que conhecem o nosso município, e eu fico muito feliz de poder proporcionar esse momento e aprender tanta coisa com tanta gente bacana que eu estou conhecendo através do Conversa com ela. Eu sou a Graciane Volotão, professora supervisora no município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios, com a permuta em Itaboraí, na matrícula de Búzios. Nesse momento, Conversa com ela tem a intenção de promover cada vez mais histórias e trazer cada vez mais pessoas ao nosso convívio, superando um momento que é um momento tão difícil, um momento de pandemia mundial, no qual nos impõe um isolamento, nos impõe condições que a gente não estava acostumado socialmente. Então, surgiu pelo Coletivo Ela, que é um coletivo de pessoas que pensam políticas públicas, que pensam sobre as pessoas de São Gonçalo, que estão propondo questões para dentro de São Gonçalo. O Coletivo Ela, Educação e Liberdade para Aprender, construiu esse quadro, que é o Conversa com Ela. Hoje nós temos aqui no Conversa com Ela o Jorge e a Zezé. Eu ia falar primeiro a Zezé e me confundi agora, porque estavam em posição diferente, agora mudou. O Jorge e a Zezé, e estamos esperando a Kekia também, que estava agendado para a gente estar fazendo hoje, por isso um pouco da nossa demora, porque a gente está contando com a presença dela, querendo muito a presença dela aqui no nosso meio. Nosso quadro começou até um pouco mais tarde do que de costume, nós costumamos começar às 10 horas e estamos começando às 11 horas, porque a gente queria muito que a Keke estivesse aqui conosco para contar um pouquinho da história delas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse grupo que está aqui hoje tem histórias lindas, 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 que você não pode perder. Então fica aí ligadinho, faz o seu comentário, pode participar tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Nós estamos pelo YouTube ao vivo e estamos retransmitindo pelo Facebook, tá bom? O Facebook é Graciane Volotão, nós temos aqui hoje o Pedro Rocha também, nos dando bom dia, tudo bom, Pedro? E aqui pelo YouTube também a Ana Lúcia, que já nos cumprimentou, e nós temos gente que ainda não nos cumprimentou, mas que a gente está vendo que está por aqui, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, para quem não conhece, a gente está, olha, Facebook Graciane Volotão, nós estamos com 3.566 curtidas e 3.882 seguidores. A gente pede que você divulgue o nosso trabalho, que você compartilhe as nossas lives para que mais pessoas conheçam as pessoas que estão fazendo conosco esse quadro, que estão participando conosco desse quadro. No Instagram também, depois a gente coloca os vídeos que a gente produz aqui no quadro. No Instagram, Graciane Volotão, que a gente está em torno de 1.192 seguidores, tá? 426 inscritos, que é uma chamada importante para você. Como a gente, às vezes, tem algumas... como é que a gente pode dizer, imprevistos, né, que acontece, por exemplo, hoje a gente teve um imprevisto, a gente marcou 11 horas, mas na verdade a gente não conseguiu entrar no horário. Então o que a gente pede? Que você se inscreva no nosso canal do YouTube, porque você pelo canal do YouTube, você tem a possibilidade de saber exatamente qual é o horário que a gente entrou, é só clicar no sininho, você vai receber a notificação, então você vai saber exatamente o horário que a gente entra, tá? A gente acaba adaptando um pouquinho os horários conforme as pessoas que estão compondo o nosso quadro naquele dia. Então, por isso é que às vezes a gente tem um horário diferente, né? Hoje, por exemplo, a gente está entrando às 11 horas, quer dizer, entramos um pouquinho depois. Então, eu lembro para você que o nosso Facebook é Graciane Volotão e o nosso YouTube é Graciane Volotão, e hoje, nosso quadro Entre Escritores, com as histórias lindas, emocionantes e histórias reais, de pessoas reais, que são os nossos queridos
companheiros e companheiras, o Jorge e a Zezé, que está aqui hoje conosco. A gente começa, então, apresentando. Vamos, Jorge, vamos começar com a Zezé? Por uma questão de... Sim, primeiras damas. Primeiras damas. Então, primeiro a Zezé. Eu queria, Zezé, que você começasse dizendo quem é a Zezé e contasse um pouquinho da sua trajetória, para a gente poder, não conta tudo não, tá? Para que a gente faça isso em doses homeopáticas, mas começa contando, primeiro, se apresentando, por favor. Meu nome é Maria José, eu escrevo a Ciro Zezé, quando faço os meus eventos, né? Os livros, tudo é Zezé Pedrosa. Meu nome é Maria José. E eu sou uma mulher comum, de família, sou professora, sou contadora, eu fiz faculdade de letras lá em 77, a Miriam Marques precisando fazer uma boa revisão, mas me formei. E trabalhei já dando aula, mas me aposentei mesmo, foi trabalhando em contabilidade, em escritório de concessionária. Trabalhei muitos anos. Tenho 2 filhas, tenho 6 netas e um bisneto maravilhoso. Sou uma mulher de família que adoro a minha família e adoro escrever, e conversar e fazer amizade. Zezé, deixa eu te pedir um favor. Bota um pouquinho a câmera mais assim. Isso, para a gente ver seu rosto, porque seu nome está cobrindo um pouquinho do seu rosto, para a gente poder ver melhor. Então, eu sou isso. Isso. Tá nervosa. A gente estava conversando antes. Eu estou vendo todo mundo me olhando, até parece. Fica tranquila. Eu amo muito viver, sabe? Tô feliz pra caramba, sabe? Tenho uma família maravilhosa. Isso aí é minha vida. Tá? Que bom, que bom. Zezé, você mora em São Gonçalo, né? Você mora em Tribobó, não é isso que você estava falando? Eu nasci em Niterói. Sim. Mas com 8 anos de idade eu vim morar aqui, então eu sou mais filha de São Gonçalo, né? Só que minha vida resumiu em São Gonçalo, Niterói, porque tudo eu fiz em Niterói. Estudei em Niterói, casei em Niterói, trabalhei em Niterói também, trabalhei também aqui em São Gonçalo e fui indo. Mas a cidade, eu nasci em Niterói, mas a cidade que me deu colo foi São Gonçalo, é onde eu moro, né? Sim, sim. A minha neta já quebrou o pé com sapato alto, porque eu caio do buraco de São Gonçalo. Eu já me tomei banho de lama, daqueles esgotos que tem pelas ruas, quando o carro passa. É verdade. Infelizmente é uma realidade, né, Zezé? Infelizmente é uma realidade. Ficou mais claro, de repente, aí? Oi? Você acendeu a luz aí? Acendeu alguma luz? Deu um clarão? Ou tirou uma foto? Não sei. Parece que tirou uma foto. Nada, mas eu também vi esse clarão. Tem um clarão aí. Você estava falando comigo em off que 50 tem uma relação com você, vira e mexe, tem sempre 50 na tua vida, e hoje ficou marcado que é a live 50? Assim, é porque 50, por exemplo, eu com 50 anos, não foi uma passagem boa, sonhava em fazer uma festa de 50 anos, que ano que eu perdi minha mãe, a minha melhor amiga. Nossa! 50 anos, eu demorei para encontrar um processo legislatório. Todos os anos, durante os 50 anos, eu ia procurar esse processo, não achava. Ele estava desaparecido. Tá, peraí, que eu quero essa história com um pouco mais de detalhes. Segura só um pouquinho. Fica aí você, que você vai ouvir essa história. Vamos conhecer agora o Jorge, tá bom, Zezé? Tá bom. Tá bom, vamos conhecer agora o Jorge. Esse é o Jorge Gomes. Conta aí um pouquinho pra gente. Quem é você, Jorge? Olá, eu sou o Jorge Gomes, nascido no Luiz Palmier, né, em São Gonçalo, e vivi na Gebara 2, Itaboraí, a minha vida inteira. Né, estudei no Colégio Estadual Municipal, na Escola Estadual Municipalizada Guaxindiba, né, foi o meu aprendizado, e a parte final foi no CIEP 050, né, Pablo Neruda. Estudei os últimos 2 anos no Pablo Neruda. Sou casado com Márcia Cristina e tenho 2 filhas, a Ágata, né, que está se tornando escritora também pela
pela Proverbo, e a Legna. Moro hoje em Manilha, né? Me tornei escritor em 2018, né? Por conta de ajuda de um amigo, que isso aí vai ser mais para frente, né? Isso. Mas depois de alguns tempos para cá, eu estou há quase 2 anos, né, como escritor, estou vivendo essa vida aí badalada, porque eu não imaginava que eu ia chegar no mercado dessa forma, né, que as coisas iam começar a acontecer dessa maneira. Então, eu estou muito feliz com o que tem acontecido, né? Vivi a minha vida toda como ajudante de lavrador, porque meu pai também era lavrador, né, no bairro de Guaxindiba, minha mãe dona de casa. Vivi a minha vida toda lá, porque o que acontece, mesmo eu morando na Gebara, que pertence a Itaboraí, sim, o estudo para Gebara 2 era mais complicado o acesso para estudar, né, para poder trabalhar e essas coisas, então a gente sempre acaba migrando para o São Gonçalo, que fica mais próximo. Sim, né, vivi a minha vida isso, exatamente. A minha vida toda foi em São Gonçalo. Depois que eu me casei, né, há 10 anos atrás, aí eu passei a viver mais em Itaboraí, porque eu vim para Manilha, que é onde a minha esposa já residia. Então as coisas começaram a definitivamente fazer parte de Itaboraí, né? O meu viver ficou por aqui mesmo. É isso, gente. Então, a gente está aqui, um encontro de pessoas, encontro de almas, encontro de escritores. Por que a gente chamou de encontro entre escritores? Porque são pessoas que têm uma história de vida muito bacana, que elas vão começar a contar, né? Estão contando em dose homeopática aqui para vocês, uma história de vida, de resistência, resiliência e tudo mais, assim, que a gente pode contar, muita luta, né, muita superação, muita vitória, muita derrota. Então, eles vão contar um pouquinho aqui dessa trajetória, mas eles têm em comum a escrita. Eles conseguem passar, né, contar e contar histórias e criar histórias e fazer histórias através da escrita. Então, eles têm os dois, né, tanto o Jorge como a Zezé, têm livros escritos já. Tem livros, o Jorge já tem livro físico, né? A Zezé já está chegando o livro físico dela, mas já está em venda e tudo. Já tem um físico. Em 2016, o livro solo. Isso, aí eu quero que vocês contem exatamente isso, porque eu estou falando assim meio picado, mas vamos detalhar para que as pessoas saibam exatamente. Então, Zezé, tá com você, me conta como é que essa questão da escrita começou. Primeiro, conta pra gente como é que começou na sua vida e os livros que você começou a publicar após as editoras, aí os contatos e tudo mais. Pode falar, Zezé. Eu sou sobrevivente do incêndio do grande circo que teve em Niterói, em 1961, sabe? Então, vivi uma vida inteira de superação, porque eu tive 90% de corpo queimado, 11 anos de idade, com queimadura de 3º grau. Então, isso aí a vida foi difícil. Foi difícil superar, mas consegui superar muita coisa. Eu estudei, eu trabalhei, me formei, eu fiz tudo. Então, depois que, passados anos, eu já estou com 70 anos. Então, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu pensei, bom, eu já criei filhas, praticamente criei as netas, né? 6 netas, e uma pequena minha vida. Eu não tenho mais nada para fazer, vou escrever um livro. Aí resolvi fazer a minha autobiografia. Contando as minhas histórias, a minha história do circo. Quem eu era antes, durante e depois do circo. Tá, peraí, só um minutinho, Zezé, deixa eu só te interromper, a gente chegou aqui, a Keke chegou aqui conosco. Oi, conseguiu, que bom. Keke, eu já retorno com você, tá? Espera só um minutinho para a gente poder ouvir a história da Zezé aqui, tá? Aí a gente retorna com você e também com o Jorge, tá bom? Segura só um pouquinho, obrigada, hein? Que bom que você chegou. Vamos lá, Zezé, conta aqui pra gente.
Então, eu decidi escrever, né? Tudo Sim. começou com uma inspiração de repente, surgiu de repente, a vontade de escrever, e eu fui escrevendo, como eu tenho até isso resumido no livro, eu fui escrevendo em qualquer coisa que eu encontrava, naquela época o pão era no papel, era papel de pão, era bilhete de jogo de bicho nas costas, tudo ia escrevendo o que vinha na minha cabeça, guardando em algum lugar, porque eu tinha criança pequena. Às vezes eu estava com criança no colo, outro na beira da minha saia, fazendo um almoço e não podia parar. Então já deixava à mão uma caneta e um papel qualquer, até ele para guardanapo eu escrevi, e deixava para ali. Quando eu tive tempo, fui recolhendo. Recolhi todos os papéis ali, estava a história completa. Nossa, mãe do céu, quer dizer, para não perder as ideias, você foi pegando e foi juntando um monte de papel e a caneta estava ali sempre a postos. De madrugada também acontecia? Muitas vezes de madrugada. A hora que eu tirava para repousar, porque as crianças já estavam sossegadas, né? A cabeça dava naquela ansiedade, aí eu já deixava na beira da cama, né? Tinha que levantar e escrever, porque eu ficava tão nervosa, até hoje, quando eu tenho inspiração. Eu fico muito nervosa, eu tenho que parar e escrever. No papel. Tem que colocar, porque senão aquilo dá uma angústia, uma vontade de chorar, uma coisa estranha, sabe? Então eu fiquei fazendo assim, né? Entendi. Assim eu fiz o livro. Aí depois a maratona para publicar o livro. Bato numa editora, tantos mil. Bato na outra editora, tantos mil. Segura só um pouquinho. Vamos falar das editoras um pouquinho mais na frente, tá bom, Zezé? Pode ser? Tá. Pode. Mas eu só queria tocar mais um pouquinho nesse assunto. Quer dizer, você escreveu seu primeiro livro em 2016, quer dizer, publicou seu primeiro livro em 2016, né? Porque a escrita foi ao longo de muito tempo. É isso? Eu tinha participado de uma antologia só, em 2013. Sim. Ah, tá. Agora, esse livro que eu fiz, publiquei em 2016. Publiquei, foi a festa de lançamento, foi lá na Câmara de Niterói, que eu achei que tinha Niterói, tem tudo a ver com Niterói. Sim. E meu filho foi uma festa linda, foi emocionante, foi muito bom. E eu vendo Vidas em Chamas até hoje. Muitas pessoas me procuram. O nome do livro é Vida em Chamas, é isso? Vidas em Chamas. Vidas em Chamas. Que é a história que você conta, então, do circo. Eu conto do circo, não conto história de ninguém. Sim. Conto a minha história. Outros já contaram a história do circo, só que pesquisado. E eu contei a minha dor. Entendi. Eu gosto muito do livro. Eu quero ouvir um pouquinho mais dessa história. A gente vai ouvir um pouquinho mais dessa história daqui a pouquinho, tá bom? Vamos conversar com a Kekê. Oi, Jorge, tá tudo bem por aí, Jorge? Tá tudo ok. Tá tudo ok? Vamos ouvir um pouquinho a Kekê agora, porque a Kekê chegou agora. Tá bom? Pode ser? Vontade. Tá pode. Bom. Então, só um pouquinho, Zezé, um pouquinho, Jorge, agora vem a Kekê. Antes de Kekê falar, eu quero dizer para você que está aí em sala de vídeo, para vir para cá, a gente está no YouTube, Graciane Bolotão, e também no Facebook Graciane Bolotão, tá? Então, eu te espero aqui, por quê? Que a gente está esperando você aqui, porque aqui você pode participar também. Então, se você tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, alguma pergunta para fazer para essas pessoas aqui maravilhosas que estão aqui conosco hoje, é só você vir para cá, ou para o Facebook Graciane Bolotão, ou para o YouTube Graciane Bolotão, ok? E aí, Kekê, finalmente ter você aqui, tudo bem? Tudo ótimo. Tá nervosa ou tá tranquila? Tô um pouco nervosa, né? Primeira vez, primeira experiência, tô nervosa. Então, o que eu estava contando para o pessoal, que essa live é a nossa 50, ou seja, a gente já fez 50 lives. E aí, em cada live, a gente traz pessoas, ou uma pessoa, ou mais de uma pessoa, para contar um pouquinho da sua história, da sua experiência, da sua vida. E hoje a gente resolveu colocar pessoas que têm uma coisa em comum, que é a escrita, né, entre escritores, e você tem isso também na sua história. Eu queria que primeiro você se apresentasse para que as pessoas te conhecessem e ao mesmo tempo você falasse também um pouquinho dessa questão, dessa sua vocação para a escrita, mas não conta tudo não, porque a gente quer fazer isso em dose homeopática para todo mundo ir te conhecendo devagarinho, tá bom? Uhum. Então pode contar. Quem é Kekê? Então,
O meu nome é Casey, na verdade. Casey Rodrigues, enfim. Keke é um apelido mesmo. É apelido de infância. E eu eu prefiro que me chamem mais assim como Keke, porque é menos formal e tal. Eu tenho 25 anos e eu comecei a escrever assim desde sempre. Eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca tinha pensado em escrever um livro, na verdade. Isso foi mais como um sonho na gaveta, sabe? Ficava só na minha imaginação mesmo, mas pensar, eu nunca tinha pensado, não. E aí eu sempre tive essa vontade assim de escrever, mas nunca pensei em levar a sério. Eu escrevo desde o colégio, assim, sempre que surgia uma oportunidade para eu escrever, eu adorava, sabe? E aí eu fui aperfeiçoando essa minha vontade. E todo mundo gostava, né? Quando eu escrevia, né? Me elogiavam e tudo mais. Você escreve bem, que não sei o quê. Aí, e assim foi. Eu fui escrevendo a vida toda. Legal. Keke, conta pra gente, assim, você mora onde? Você mora em que lugar? Você é de São Gonçalo? Oi? Sim, você isso, São Gonçalo. Isso. Você mora em que bairro? Eu moro no bairro Merinda. Bairro Merinda, legal. E como é que é, assim, a sua vida, o seu cotidiano, como é que é? Quem é você? Conta um pouquinho de você, a Keke. O que você conta nas suas histórias, como escritora? Escritora iniciante, né? Amadora. Iniciante, mas é. Isso. Eu escrevo um pouco de tudo, na verdade. Escrevo algumas poesias, alguns textos homenageando amigas minhas, alguns contos também, mas eu ainda não consegui escrever um conto mesmo, sabe? Ficou só na tentativa. E eu escrevo também bastante texto com títulos de músicas, assim, sabe? Eu tiro bastante ideia a partir disso, a partir das músicas que eu ouço e a partir do que eu consigo tirar pela música, entendeu? Entendi. Keke, você estudou em quais escolas? Qual é a sua trajetória escolar aí? Como é que foi sua vida nessa trajetória? Estudei em escolas públicas. Eu estudei na escola perto aqui de casa mesmo, do bairro. E depois eu fui... A escola municipal Bairro Merinda? Oi? Qual escola que você estudou? Bairro Merinda mesmo? Escola municipal? Isso, aqui no bairro mesmo, perto aqui de casa. E depois, no ensino médio, eu fui para uma outra escola, é um CIEP também, porque na escola daqui não teve ensino médio, então eu tive que mudar de escola. Sim. E eu terminei o ensino médio faz um tempinho já, uns 5 anos. 4, 5 anos mais ou menos. Certo. Entendeu? E como é que é a sua rotina de vida? Então, a minha rotina é normal, assim, eu ainda não faço faculdade, não faço nenhum curso, nem nada, assim. Eu só escrevo sempre que eu tenho tempo. Sim. E aí você vai produzir um livro? A gente está esperando o seu livro. É uma ideia, assim, né? Quem sabe? Ideia, né? Então tá certo. Vamos agora ouvir um pouquinho o nosso querido Jorge. Jorge, agora é você que eu gostaria que dissesse um pouquinho aí como é que essa questão da escrita chegou na tua vida. Bom,
escrever, eu escrevo já desde jovem, né? Sempre gostei de escrever poesias, criava histórias em quadrinhos, né? No colégio. No colégio, às vezes, tinha trabalho de artes, alguma coisa, e o pessoal não conseguia fazer o desenho, ou não conseguia escrever algumas histórias. Às vezes tinha histórias, tinha que escrever uma história em quadrinho. Aí me pediam, eu fazia, né, os balãozinhos, a história inteira, e o pessoal ficava satisfeito com isso. A arte sempre fez parte da minha vida, desenhava, né, criava artesanato já desde novo. E com 17 anos eu manifestei a ideia de escrever um livro, mas na década de 90, 80 era mais complicado da gente estar fazendo isso, então ficava muito no sonho. Eu cheguei a participar aí depois escrevi um texto para a professora Mônica, e ela, assim, a respeito de, na época ela estava até ocorrendo um momento político entre, eu acho que era Ezequiel, Charles e Alice, então eu fiz um texto baseado nessa história, né, onde Guaxindiba era um personagem e ele era um mendigo e ia mendigar em Alcântara, coisa assim, mais ou menos, né, é o que eu consigo lembrar. Eu entreguei esse texto voluntário para a professora, ela gostou da história, levou, eu nunca mais vi o texto, né, porque ela gostou tanto que ficou para ela o texto, eu presenteei. Né? Então é uma satisfação, você jovem, né, e a professora considerar um texto que você fez, que achou interessante, então isso fez uma diferença, assim, na minha vida, e eu queria continuar. Só que quando chegou nos 19 anos, eu com as minhas poesias prontas, e mais com esse sonho, o meu pai faleceu, né, de cirrose hepática, e eu tive que cuidar da família. Aí não tive condição de dar sequência, né? Eu tive que começar a trabalhar e viver a minha vida. De lá foi só trabalho. De lá foi só trabalhos e não tinha condições de investir na escrita. Certo. Só que aí eu me casei, né, em 2009. Eu me casei com Márcia Cristina e as coisas começaram a mudar quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, eu conheci um rapaz que ele tinha, assim, alguns problemas de depressão, né, estava sofrendo bastante por questões familiares, que a gente sabe que a depressão, às vezes, ela começa já na infância, quando o filho é muito maltratado pelos pais, né, que eles fazem com que ele desanime, chame de tudo quanto é coisa ruim, menos de coisa boa. Ele era mais ou menos aquela questão assim, não tem aquele filho que é considerado ovelha negra da família, mas ele é o que mais ajuda, né? É o que mais cuida, é o que mais se preocupa, e os pais não dão muita atenção. Ele já sofria por isso. Então eu ouvia muito ele, porque sempre foi assim, da minha natureza, que eu aprendi muito com meu pai, de ajudar as pessoas. O máximo de histórias que eu podia ouvir das pessoas que elas queriam desabafar, eu estava ali atento. Mesmo aquelas histórias que assim, meio entediantes, mas eram entediantes para mim, mas para aquela pessoa botar aquele problema para fora sempre foi interessante eu poder parar para ouvir. Eu ouvia a história dele, conversava, dava conselho, assim como dava conselho para outros funcionários da empresa. Só que eu tive que sair. E ele entrou num relacionamento, a coisa foi piorando, porque geralmente a gente, quando sai com problemas do lar, né, de casa, porque não teve amor e carinho dos pais, a gente vai procurar num relacionamento, né? A gente meio que entra num relacionamento buscando naquela pessoa aquilo que faltou pra gente na nossa família. Você coloca toda a sua expectativa, né? Naquele exatamente. Encontrei a felicidade. Medos, tudo, Isso, exatamente. A pessoa passa a ser base, porque uma vez que a gente não tem base própria,
né, base emocional própria, a gente acaba colocando isso na pessoa. As expectativas todas vão para ela. Sim. E assim aconteceu. Só que, geralmente, as pessoas não correspondem, porque ninguém pode nos fazer feliz a não ser nós mesmos. Perfeito, Jorge. E foi o que aconteceu com ele. Ele não conseguiu, o relacionamento não foi muito legal e acabou complicando mais o problema depressivo dele. E ele começou a entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né, conversando. E eu lia aqueles textos que ele enviava. Às vezes, ele sabia que eu estava à disposição. Aí eu trabalho à noite. E, geralmente não posso atender, mas eu falava para ele que ele poderia mandar mensagem a qualquer momento, né, pro WhatsApp mesmo, para que eu pudesse responder depois. E quando eu chegava de manhã, eu ia abrir o WhatsApp, tinha uma lista ali enorme de coisas que ele tinha passado a noite toda em insônia e mandava aquela mensagem toda, eu lia, respondia o que era possível. Uhum. E só que aí chegou eu comecei a buscar informações. Eu sou evangélico, mas eu costumo separar as coisas daquilo que é espiritual para aquilo que é da alma, para aquilo que é físico. E eu entendia que aquilo não era uma questão espiritual, era uma questão mais da alma dele que estava doendo, que ele estava sofrendo muito. E eu busquei alguma coisa sobre depressão. Aí busquei estudar sobre os livros de inconsciente de Freud, alguma coisa sobre Augusto Cury, né, para entender o funcionamento da mente direitinho. Uhum. E alguns simpósios sobre depressão, foi importante eu estar buscando pessoas que tinham passado por isso. E eu comecei a ser, assim, deixei de ser mais emocional e passei a ser mais técnico. Né? Não, seria bom se fizesse dessa forma, se você buscasse ajuda desse jeito e tal. Aí ele me fez ele me disse uma coisa que foi o que despertou para escrever o livro, né? É o que todo depressivo sempre passa e todas as pessoas que têm problema vão falar. Ele disse, não, tudo bem, você está preocupado, está me ajudando, né? Está procurando informações sobre a depressão, sobre sofrimento para me ajudar, mas só conhece a depressão mesmo quem sofre. Quem vive, o depressivo mesmo é que sabe. Isso eu tinha noção. Uhum. Né? Eu tenho noção disso. A única coisa que eu quis passar para ele é que, através da empatia, mesmo que a gente não vai se colocar no lugar de ninguém, isso aí é praticamente impossível, mas a gente vai passar a entender. Isso. Né, a dor que a pessoa sente, para ouvir, para poder abraçar quando é necessário e tentar cuidar. Então, para poder não perder o contato com ele, eu comecei a escrever essa história, que é o Eugênio, né, que é o que está aí atrás de você, Eugênio, sujeito do inconsciente, é um personagem exato, essa imagem aqui, né, essa imagem aqui, eu fiz onde era um personagem que sofria de depressão, né? Você pode ver que o rosto é um rosto com duas faces. É a face do depressivo e a parte que está com bigode e óculos é o superego dele, né? Ele passa a ver o próprio superego através das alucinações causadas pela depressão. O personagem passa a ver o próprio superego, e o superego começa a conversar com o personagem e apresentar os porquês da depressão estar acontecendo, faz uma espécie de hipnose com ele, que vai voltando ao passado para ele descobrir aonde começou a depressão. E eu fui enviando para ele, a cada capítulo que eu terminava, eu enviava para ele e ele ia participando, achando interessante. Não, é verdade, você está entendendo, porque é isso mesmo que eu sofro, é isso mesmo que eu estou passando. E ele foi se empolgando e eu comecei a pegar a história de outras pessoas e colocar em personagem. Entendi. E você foi juntando a informação científica, técnica, com a história dele, com a história de outras pessoas, né? Isso. Legal. Isso. Fiz esse mesclado
e fiz isso, e completei o livro. Na realidade, o livro nem era para publicar, era para simplesmente para eu mostrar para ele que eu estava entendendo e eu queria tirar ele desse fundo do poço de qualquer maneira, né? E no final, quando ele terminou de ler o livro, ele, assim, decidiu ressignificar a própria vida, falou, não, eu vou viver diferente, você tem razão, a história é muito interessante. E aí ele fez esse desenho. O desenho foi feito por ele, né, para poder colocar na capa. Ele, olha, eu vou fazer um desenho aqui. Quando eu pensei que não, ele já estava com a surpresa, que eu não tinha pedido ele para fazer a capa. Aí ele fez o desenho, e quando ele me mostrou, eu falei, essa capa não adianta, eu tenho que colocar, porque é o que representa a realidade da história contada no livro, entendeu? Foi mais ou menos isso daí. Aí que começou a escrita. Aí esse livro você publicou, esse já teve a publicação, tá? Mas você tem outros também, é isso? Tenho. Tem o Opostos, né? Esse livrinho aqui, que esse aqui é pela Proverbo. Foi logo depois, né? Opostos. Opostos sob o mesmo teto. Porque, como eu falei, antes de me casar, eu já ouvia as histórias das pessoas e também em questão de relacionamentos, né? Aí já ajudei alguns casamentos, mesmo solteiro, né? Os casais a se reatarem, né? E depois de casado, junto com a minha esposa, a gente ouve as histórias das pessoas, procura ajudar o máximo possível para que eles possam assim, resolver os problemas do matrimônio. E dessas histórias todas, de ouvir essas histórias das pessoas e poder participar, eu coloquei aqui alguns pensamentos. Também é um romance, né, de uma família que está em pé de guerra, né, e o filho caçula, por sentir que está sofrendo muito com aquilo, ele conhece um hipnólogo, né, que na realidade é o primeiro personagem do Eugênio. Esse personagem que sofreu depressão, ele termina o livro e ele se torna hipnólogo e conhece esse menino, e esse menino pede para que ele hipnotize toda a família e faça ali eles viverem uma história fictícia nas suas mentes, né, conectadas, e onde cada um possa expressar o que realmente sente, porque no casamento a gente, no dia a dia, a gente tem os nossos problemas, os nossos desentendimentos, mas no final a gente volta a falar, mas ninguém pede perdão, ninguém explica o porquê do que a gente, assim, chegou até aquele ponto, daquela discussão toda. Então, a mulher, a esposa, ela nem sempre vai dizer para o marido aquilo que sente de verdade, vai ter um monte de coisa que ela vai guardar, e o marido também não vai falar. As crianças vão sofrer um monte de problemas mentais por causa daquelas confusões todas. Às vezes não vão expor, mas no futuro, quando elas já tiverem grandes, aquilo tudo vai voltar e elas vão assim, transmitir aquilo para a sociedade. Às vezes a gente conhece um monte de gente revoltada porque viveu uma infância difícil. Então eu coloco tudo isso. Qual é o pensamento do seu filho em relação à família que ele tem? Será que ele gosta da família que tem? A família é agradável ou ela não é? Esse pé de guerra que os casais vivem, será que tem causado problemas na mente dos filhos? Então eu coloco tudo isso num romance. Esse é um posto sobre o mesmo teto, entendeu? Legal. Deixa eu falar aqui as pessoas que estão aqui conosco. Olha, a gente tem aqui a Ana Lúcia, né, dizendo que perdeu o início, mas eu expliquei para ela que ela não perdeu, que a gente estava esperando a Kiki entrar. Maria das Graças também está aqui conosco, e a Arlete Pedrosa, dizendo, bom dia, só consegui entrar agora, mãe, beijo, Janaína, está mandando beijos aqui para você. Nós temos mais gente aqui, que eu vou falar para vocês, que são as pessoas que estão lá pelo Facebook. Então, a gente tem a Dilcineia Vieira, dando bom dia, Pedro Rocha, Arilson Pires, Maria Souza Rocha, Marcelo Silva, Maristela de AC, Liane Naninha também está aqui, Rodrigo Moura,
dizendo aqui, ó, dia maravilhoso com pessoas maravilhosas. Rodrigo, você que é maravilhoso, obrigada aí de novo por estar aqui conosco. Temos também a Jéssica Gonçalves, Jefferson Almeida, Janaína Mata C. de Azevedo e Liane Naninha dizendo verdade. Acredito que ela está falando a respeito aí da sua fala, Jorge, em relação a essa questão do seu livro aí, Opostos, né? Ou então, não sei, né? Que a gente acaba perdendo um pouquinho o tempo do comentário das pessoas. Então, nós temos bastante gente aqui nos assistindo e eu queria agora que vocês comentassem um pouco aí dessa luta pela escrita. O Jorge, a história do Jorge, ela se mistura com a questão tanto primeiro você começa, né? Olha a impressão que eu tive, Jorge, aí você me conserta se eu estiver errado. A impressão que eu tive é que você teve um despertar pela escrita, através de uma escrita que você fez para uma determinada disciplina, e aí você entregou isso para uma professora. Aí depois você volta para essa escrita porque você foi contextualizado por um amigo, né? Uma pessoa que você estabeleceu uma relação, que você viu um sofrimento e tudo, e aí você começou a voltar para essa escrita, e essa escrita vem perpassando a sua trajetória. Mas você também tem uma questão que é uma questão de arte, né? Da própria ilustração. Então, você, ao mesmo tempo que você é escritor, você é ilustrador também, é isso? Você tem também a questão... Sim, eu desenhei muito, né, na infância, fazia quadros, né, na época do colégio, porque o meu pai não tinha muita condição de me dar dinheiro para comprar as minhas coisas, então o que eu fazia? Pegava foto 3x4 e ampliava, né, mesmo com ali giz de cera, passava um verniz, botava num quadro e vendia para os amigos do colégio, então isso ajudou. Mas aí eu parei com a questão da pintura, da arte, né? E por último eu estava fazendo artesanatos, né? Essas flores, né? De EVA, fiz muita caneta, alguns arranjos, vendi também. Então eu fico variando entre uma coisa e outra. Aquilo que vai dando certo eu vou aproveitando. Sim, né? Sim. E Zezé, você tem uma história aí que eu queria que você retomasse um pouquinho para poder localizar as pessoas, né? Eu queria que você desse, assim, o Jorge, ele meio que ilustrou os 2 livros que ele tem, né, escrito, falou um pouquinho... Não? Fala, Jorge. Não, os desenhos do livro... Ilustrou, eu falei a palavra ilustrou, mas não é ilustrou, não. Você descreveu, vamos dizer assim. Você descreveu... eu falei ilustrou, mas não é ilustrou, você está certo. Descreveu assim um pouquinho, né? Como é que foi o Eugênio, como é que ele escreveu, como é que ele foi construindo essa história do Eugênio e como é que o Eugênio se personalizou e como é que chegou até a construção do livro. Da mesma forma, ele descreveu para a gente também como é que foi o livro Opostos. Aí eu queria que você também falasse como é que foi o Vidas em Chamas. Pode ser, Zezé? Sim, então, continuando, né, Vidas em Chamas, eu comecei depois dessa inspiração toda, né, recolhi, formei as histórias que vi, não tinha, naquela época nem existia computador, né, no Brasil, e eu era muito bom de máquina de escrever, datilografava muito bem, então datilografei tudo. Primeiro eu escrevi num 10 matérias desse caderno, tudo à mão. Aí depois eu fotografei tudinho, corrigia, sempre tinha alguma coisa para mudar, né? Sempre tinha alguma coisa para acrescentar ou para retirar. Sim. Aí fui procurar uma editora. Procurei editora ou aquele preço não dá. Eu disse, eu não posso pagar esses valores todos que saíam por perto. Eu nem pensava de fazer livro para vender. Aí eu queria dar, lembrei até quando ele falou ali também, o Jorge, eu queria que as pessoas soubessem da minha história. Eu ia dar de presente para parentes, para amigos. Depois, na editora, foi que eles falaram, não, você tem que vender e tal, bom, tudo bem. Então, fui procurar outra editora e também não conseguia, as coisas eram difíceis, né? Então, até um dia que eu passei em Niterói e vi uma placa assim, publique seu livro, disse, opa, vou entrar. Aí entrei na galeriazinha ali perto da rua, na rua São João, aí entrei em contato com a editora, né, essa que fez o livro, por sinal, mas eu não quis apresentar esse livro, que para mim era melhor, né? Aí eu falei assim, eu tenho um livro, uns contos para publicar,
queria saber como é que ficava. Ele falou, deixa aqui, eu vou dar uma olhada e depois de 3 dias eu te aviso. Então, 3 dias depois, ele me ligou. Olha, o seu livro, os seus contos são muito bons, mas só que serão mais um. Você me disse que tem uma história aí. Fala um pouquinho dessa sua história. Aí eu fiz uma sinopse, né? E dei para ele. 3 dias depois, ele me ligou. Olha, vem aqui. Você faz aniversário de Natal, né? A terapeuta em novembro. Você acabou de ganhar o seu livro de presente, que ele mesmo vai pagar, porque é muito bom. E assim foi feito. Ganhei o lançamento lá na Câmara, né? Os funcionários me deram de presente, uma festa muito bonita, deu surpresa também. E tive muita emoção, porque amigas que eu já não via há mais de 50 anos compareceram. Olha os 50 aí. Para me ver, para me prestigiar, que tinham visto no jornal a história, né? Da Record. E assim foi, nasceu Vidas em Chamas. Que legal. Eu fiquei muito feliz, pelo menos de muita emoção, guardei os meus contos. Há pouco tempo, eu conheci a Provérbio, né, através da Roberta, inclusive, e estamos lá, né, com o conto para não esquecer, que deve sair agora, está no forno, deve estar saindo por esses dias. Mas já tem bastante, já adquiriram tanto do Vidas em Chama ultimamente, quanto do conto para não esquecer também. O Vidas em Chamas, então, você conta a sua história naquele momento, né, do circo, como é que... A minha história começa assim, vou fazer um resumo. Começa lá nos meus ancestrais, que eu sou negra, né? Sabe como é que é? Então, eu conto a história lá de trás dos meus bisavós. Venho arrastando até chegar a mim. E tudo que aconteceu comigo, antes e depois. Isso tudo eu falo como pano de fundo. Eu coloquei a história do Brasil, como o Brasil estava vivendo aquele momento, como estávamos vivendo no Brasil naquele momento. Sim. Tudo que acontecia, por exemplo, em 1961, houve o incêndio do circo, e eu estava lá, e quem era o presidente era João Goulart, e já houve aquelas coisas todas, né, de 64, eu vim contando. Sim, a ditadura. Ditadura, falo sobre ditadura militar. Sim. Então, é um pouco de cada um, sendo que a história do Brasil é o fundo da minha história, sabe? Eu estou dentro do Brasil, vivendo isso tudo e com os meus problemas também. Aí eu venho até os dias atuais, que eu termino a história, inclusive, contando que eu encontrei o processo. Eu procurei durante a história todinha, durante o incêndio do circo até, então eu procurei esse processo. 50 anos depois eu encontrei esse processo, que vai ser história para o próximo Vidas em Chamas 2. Oh, delícia! Tenho Vidas em Chamas 2 aí chegando, mas eu queria saber um pouquinho mais. Que processo é esse? Conta um pouquinho para que as pessoas saibam. Por que você ficou tanto tempo procurando um processo? O que aconteceu? Logo que eu me queimei, né, assim, 1 ano depois, um dia, na rua, minha mãe me levando para o médico, encontramos com uma pessoa na rua que se formou um advogado. Então, em detalhe, então, esse advogado é bom. E fomos lá no advogado, no Rio, na Rua Eira Maia, no Rio, 20º, não sei quanto andar lá, eu era criança ainda, né? Não sei muita coisa, mas tem que pôr diversas vezes lá, conversando com o advogado. Minha mãe conversava e deu procuração para o advogado, meu pai até falou, não era para ter feito, mas tudo bem, fez a procuração para ele, e ficamos recebendo comunicados dele para ir a audiências com o juiz, que era ali no Palácio de Justiça em Niterói, que hoje é o Poder Judiciário, sei que é Judiciário, Biblioteca Judiciária. Então, sim. Eu fui ali várias vezes, eu me lembro umas 3 ou 4 vezes, para ser apresentada ao juiz, né? E dando andamento do processo, né? Então, o processo já estava muito alto, são 100 páginas de processo. E eu sempre contava com a minha mãe, mas minha mãe era menos esclarecida e também não tinha preocupação muito com isso. Minha mãe e meu pai, o que aconteceu? Mas é importante que você está aí.
mas eu queria a indenização, eu ainda quero. Então, deixou. Lá um belo dia, quando eu já estava lá com os meus 18 anos, mãe, vamos lá no advogado. Hoje, amanhã, um dia, foi a primeira vez que eu fui a Rio sozinha. Então, eu fui lá, procurei o advogado, cadê? Sumiu o advogado, sumiu sala, sumiu tudo. A sala era o outro escritório de engenharia, nada a contar. E eu fiquei perdida, sem o número do processo, porque o único número que eu tinha sumiu, perdi. Mas eu não me esmoreci, continuei procurando. Então, hoje eu não achei, mas daqui a mais um tempo eu vou procurar. E continuei procurando em cartório, em Rio, Niterói, São Gonçalo, e ninguém dava direção. Aí eu disse assim, eu vou começar a procurar agora em todo lugar que pega papel, tipo biblioteca. Alguém vai me dar uma direção. Deus me mostrou, eu fui na biblioteca, várias bibliotecas, São Gonçalo, Niterói também. Aí fui na biblioteca pública ali, perto do Biblioteca Judiciária, encontrei um rapaz, um jovenzinho, e falou assim, senhora, aqui tem só fotos, a senhora quer ver as fotos do ministério? Eu disse, não, eu já tenho, eu estou procurando por um processo. Mas aqui não é de processo, eu até sei, mas eu já estou sem saber onde procurar. Eu disse assim, por que a senhora não vai ali na Biblioteca Judiciária? Que eles devem informar a senhora. Aí eu disse, onde é? Aqui em frente. E eu fui. Cheguei lá, não deram muita confiança, não, mas a moça falou assim, olha, isso é coisa antiga, isso já prescreveu. Não prescreveu, eu sei que não prescreveu, porque existe o processo. As pessoas acho que já achavam, porque tenho mais idade, que eu estava até meio maluca, eu não sabia o que estava falando, eu sabia que... Então, ela disse, mas enfim, eu dava para a senhora esse número aqui, a senhora liga, né? Pode ser. Então, eu vim para casa desanimada, olhei para o telefone, deixei. Passou uma semana, quer saber, eu vou ligar. Aí liguei. Quando eu liguei, aí falou que era de lá do, acho que Arquivo Geral, um negócio assim. Eu sei que eu falei, dei meus dados, né? Falei que estava procurando um processo. Aí, um momento, aí ele veio, olha, o único processo que tem aqui, do incêndio do circo, e civil e do incêndio do circo, em nome de fulana de tal, que era o nome da minha mãe, o meu, é esse aqui, em nome de fulana de tal. Eu disse assim, é o nome da minha mãe que ele representava. Era o processo. Aí eu quase desmaiei na hora, quando eu ouvi aqui dentro da sala, falando isso. Eu disse, meu Deus, achei processo. Vou receber minha indenização, vou fazer isso, fazer aquilo, sonhei um monte de coisa. Bom, aí fui lá fui procurar um advogado para desarquivar ele para mim. Um senhor já bem antigo também, que conhecia também a história, já bem mais velho do que eu, um advogado de nome que tem em Niterói. Então, que ele pediu para não falar o nome dele. Então, ele desarquivou para mim mais um tempo. Daqui a 15 dias, está pronto. Aí, olha, seu processo já chegou, vem aqui ver. Eu cheguei lá, olhei para a senhora, aí ele leu o processo, falou assim, olha, só tem uma coisa, a notícia não é muito boa, isso é porque a senhora perdeu a indenização. Como eu perdi? Eu estou com as minhas marcas todas aqui, eu sofri, eu lutei, meus pais lutaram por isso, eu não me queimei porque eu quis, eu não posso ter perdido. A senhora vai ver aqui. Acontece o seguinte, o circo fica na praça. A praça, naquela época, a legislação era diferente de hoje, né? As coisas vão mudando. Então, naquela época, o circo ficava na praça, era responsabilidade da prefeitura, responsabilidade do governo estadual e do próprio dono do circo. E o dono do circo, não sei onde foi parar. E o governo estadual e a prefeitura se aliaram e disseram que o incêndio era criminoso, então eu não teria direito. Claro que eu não teria direito. Você acha que eles iam querer indenizar, o Estado ia querer indenizar mais de 500 pessoas que morreram na hora? Se me pagasse, tinha que pagar outros também. Bom, conclusão. Fiquei triste, mas ela disse, eu acho que a senhora não vai conseguir nada, não sei o quê. Eu disse, tudo bem. Entrei em contato, conheci uma pessoa, um advogado, até do Maranhão, sabe, através do Facebook, né? E ele se interessou, mas queria o número do processo antes, eu já tinha mandado uns 4 anos antes, até que nesse dia eu falei assim, eu tenho o número do processo. Então, resumo, ele pegou, refez o processo todo para mim, eu fiz várias entrevistas aqui pela internet também, né?
com advogado, com jornalista, fotos e mais algumas coisas. Ele refez o outro processo, porque o outro tinha páginas escritas até à mão com lápis, entendeu? É coisa antiga, né? Viva a internet. Então, ele refez o processo e agora vamos aguardar. Aí falou para mim, passando os dias, ele falou para mim, olha, o pior nós já conseguimos, seu processo está na ONU. O processo está na ONU. Na ONU, na Nações Unidas, para direitos humanos da ONU. Sim. A responsabilidade teria que ser da Prefeitura de Niterói, ou do governo de Niterói, e do governo brasileiro, como o governo de Niterói, o prefeito de Niterói, e o governo do estadual, e ninguém ligou, vamos votar na ONU. Está lá dentro, estamos aguardando para... Até ele me falou esses dias sobre o acordo de Haia, não sei bem o que é, mas parece que é para isso, né? Para conseguir, porque eu era menor, incapaz, e eu não poderia ter perdido isso, uma coisa que eu estou com todas as marcas até hoje aqui. É isso que eu ia te perguntar. Você tem marcas no seu corpo desse incêndio? Olha a minha mão. Só a mão você já viu. Sim. Não, porque eu trabalhei muito bem com ela, datilografava muito bem. Eu não dá tudo de ruim para usar. Olha, queimei as costas, queimei os braços, queimei a perna, queimei o rosto. E eu, como era criança, isso tudo deu 90%. Nossa. Então, era incapaz, e hoje eu sou incapaz, porque eu tenho a minha mão ainda assim, apesar de eu ter trabalhado, que não precisava ter trabalhado. Sim. Mas eu tenho a mão direita também, que eu estou segurando o celular, não posso mostrar. Certo. Eu também tenho atrofias, então eu consegui vencer na vida com isso tudo, mas eu preciso ser indenizada. Pelo menos as cirurgias plásticas que meu pai pagou, todas elas, porque em tal instituto que não tinha INSS ainda, sim, não tinha médico, então tem que ser pago. Sabe? E meu pai vendeu aí nessa casinha que estava começando a fazer, para poder fazer as minhas cirurgias. Que foram feitas as cirurgias, está escrito lá. Isso tudo eu falo, porque eu tenho provas. Sim. Eu peguei o processo, que tinha sido desaparecido, eu tirei cópia do processo inteiro, eu tenho guardado comigo. Isso. Tudo. Não tem, eu não estou levantando falso de ninguém, não tenho medo de governo nenhum, de presidente, nem ninguém falar, porque está escrito lá. Se está escrito é porque se houve o laudo, foi o que eles fizeram, não é problema meu. Sim. Então, eu até acredito que esse incêndio não foi nem criminoso, não. Sabe por que eles disseram que era criminoso? Porque era a responsabilidade deles, que visto antes que a fiação era ruim, porque no laudo está aparecendo. A instalação elétrica era péssima, não tinha porta de emergência, e outras, a cobertura de nylon inflamável, e outras coisas que faltava lá, que deixaram passar. Então, eu, como era peixe pequeno, vou deixar essa burra para lá, porque não sabe mesmo, deixa para lá, e nós não vamos pagar isso para todo mundo, não. Se pagar para ela, tem que pagar para todo mundo. Então, parou. Então, esse processo, eu gostaria tanto que isso que eu estou falando aqui agora corresse mundo, entendeu? Corresse mundo para saber que eu não fui indenizada, como ninguém foi, todos os outros também. Muitas pessoas que morreram, a família teve que receber indenização, outros que ficaram também queimados, como eu, marcados para o resto da vida. Então, eu queria que fosse mundo para saber que o governo não fez nada, não pagou nada. Eu falo isso de boca grande, posso falar mesmo, porque eu tenho provas, eu não estou falando nada errado, não estou falando nada que eu não posso falar e que seja escondido, tá? Porque eu não faço essas coisas. E eu queria que as pessoas compartilhassem bastante mesmo essa live, para parecer, chegar de repente a alguma autoridade, alguma pessoa influente, que pudesse ver pelo menos o meu processo lá dentro da ONU. E você... Isso, você escreveu, isso que eu ia falar, você conseguiu também, de alguma maneira, através da sua escrita, colocar isso em evidência, né? Mostrar para as pessoas que a sua história, que é uma história real, uma história vivida por você, vivida pelo Brasil, inclusive, porque você contextualiza isso no Brasil, né?
E você tem a possibilidade de mostrar uma luta que você ainda carrega, uma luta que não é só sua, mas que você tem a sensação até que está carregando sozinha, mas não é só sua, porque existem tantas outras famílias que passaram por isso. Você chegou ao número aí de 500 pessoas, né? De 500 famílias que tiveram. Não, Pode falar. Eu queria mesmo que eu conseguisse isso, porque para ter até jurisprudência para muita gente. Sim, Para mim, tenha para alguém, tenha para o resto, porque só quem se queimou, só quem passou pelo que eu passei, sabe dizer o que é. Tá? Não conheço pessoas que, assim, vivas agora, né, que tenham se queimado. Hoje eu não conheço mais. O mundo vai se acabando para a gente, né? A gente vai se estreitando, você escondendo. Eu não, eu vou para fora. Eu quero escrever. Isso, vamos escrever. A vida é boa demais, eu adoro, eu sou feliz pra caramba. Isso, Zezé, perfeito, perfeito. Jorge também tem uma história que eu queria que ele colocasse, né, Jorge? Você foi premiado, né? Mas você tem uma trajetória, você conta um pouquinho, né, da sua trajetória na Guaxindiba e tudo, mas você tem também algumas marcas aí na sua vida que eu acho que é bacana você compartilhar, se você quiser, óbvio, né? Fica à vontade aí, Jorge. Já vou chamar a Keke também, tá? Sim. Pode falar, Jorge. Depois do exemplo, né, do livro, eu, assim, não pensava em publicar, porque é muito difícil, né, essa questão de você publicar livro e tal. Eu fiquei calado, já tinha resolvido o problema do meu amigo, né, pelo menos em parte, porque a depressão ela não vai embora de uma vez, mas você acaba, assim, pelo menos você consegue ressignificar a sua vida, se tornar resiliente, e isso foi o que ele fez. Aí ia parar por ali, mas aí a minha esposa começou a insistir para, não, publica, que vai ser legal. Ele também decidiu que fizesse isso, né, e aí eu resolvi fazer, mas aí para achar a editora é complicado, né? Zezé ia contar isso também, Zezé né? falou. Para achar a editora é muito, muito complicado. A grande maioria ou aceita só autores que já são conhecidos, porque a principal ideia da editora é vender, né? Se a sua história triste não faz diferença para a editora, né? O que faz diferença é se o seu livro é capaz de assim, vender bastante. Isso é importante para eles, é o dinheiro. Enfim, teve um pastor amigo que achou essa gráfica, né, lá em Papucaia, né, o pastor Maurício, ele estava colocando o livro de poesias dele lá e me mandou uma mensagem: olha, eu tenho uma gráfica aqui que ela é interessante, você não gostaria de publicar com eles lá? Eu falei: agora, bota o contato aí. E eu fui lá, aí só que tinha um valor, né? E esse valor, assim, para 30, 50 exemplares ainda estava alto, porque eu trabalho numa fábrica e aí eu tenho que sustentar a família, eu pago o colégio das crianças. Sim. Né? Então, como é que você vai gastar eu comecei a juntar esse dinheiro? Exatamente, não tinha condições. Então, aí eu comecei a juntar aquele dinheirinho que ia sobrando para poder, pelo menos, publicar 30 exemplares, o que era possível, para ver se ajudava outras pessoas, né? Porque eu nunca imaginei que ia um pouco mais longe do que assim, o que eu imaginava. E quando foi conversei com eles e tal. Mas aí estava naquela época de eleição para presidente, para, né, deputado e tal. Eu tenho um amigo em São Gonçalo, né, que ele estava vindo candidato a deputado. E só que aí eu sempre prezei por tentar ajudar Gebara e Guaxindiba, porque Gebara fica ali no meio entre
entre São Gonçalo e Itaboraí, né? Ela, assim, está no mapa de São Gonçalo, ela está no mapa de São Gonçalo, mas está registrada em Itaboraí. Sim. E aí, quando veio esse negócio de Comperj, veio uma briga danada, porque São Gonçalo queria ganhar os royalties, e aí começou a brigar pelo local, mas aí o povo perdeu a possibilidade, assim, ficou uma terra de ninguém, porque agora nem pertence a São Gonçalo e nem pertence a Itaboraí, porque ficou na briga de processo. E isso está até hoje. E eu falei, poxa, lá não tem escola, tem um espaço para uma praça bonita, mas ninguém faz nada. E eu conversei com ele, poxa, não tinha condições de você, a minha esposa, meu sogro, minha sogra, a gente não tem condições de você fazer alguma coisa por aquele local. Aí ele falou, não, a gente, porque como vereador, porque ele está vereador ainda hoje, ele falou, como vereador fica complicado, porque eu dependo muito da prefeitura para poder fazer determinadas situações, determinadas coisas. Mas, se eu conseguir vir deputado, a situação já muda. Aí eu falei, bom, então, tem condições? Aí ele, sim, mas vocês, assim, não pedem mais nada, porque geralmente o camarada, quando quer apoiar algum candidato, ele sempre pede alguma coisa para ele, né? Tem sempre aquele que pede alguma coisa, e esse nunca foi o nosso interesse, a gente sempre quis cuidar do bairro, do local. Aí ele, conversando com a minha esposa, falou, mas vocês não têm nenhum sonho, nem nada. Aí a minha esposa falou, não, meu esposo tem um livro, ele quer publicar, está juntando um dinheirinho para começar, para publicar os primeiros, mas está difícil, né, por conta de família e tal. Aí ele virou e falou assim, não, então eu vou dar uma ajuda cultural para vocês, onde vocês vão poder publicar um pouco mais, uma quantidade maior de livros. Foi onde eu consegui publicar 130 exemplares, né, no final de 2018. E com 8 dias eu consegui vender 100 exemplares, ou seja, foi mais da metade, foi quase todos os livros, né, que eu tinha conseguido publicar. Daí por diante, as coisas começaram a acontecer, né? Teve um rapaz aqui que ele faz parte de um grupo político, e ele viu o meu livro sendo publicado, que eu comecei a colocar nas páginas, no Instagram, no Facebook, em tudo, para poder divulgar o meu trabalho. Ele gostou e decidiu comprar o livro, e como eu sempre tive a ideia de tirar fotos... Esse livro é o livro Eugênio ou Opósito? Eugênio. E o Opósito já é pela Proverbo. Isso, exatamente. Sim, porque o da Proverbo, tanto a Zezé quanto você, né, já publicaram pela Proverbo, certo? Sim. E o da Proverbo, a Zezé estava até comentando um pouquinho, eu acho que a Zezé caiu, que também dá para você publicar, colocar ele no link, né, e as pessoas podem ir comprando, o que ajuda bastante, né, porque as pessoas compram, e aí depois é que sai o livro físico, o que ajuda o escritor a fazer uma produção sem precisar depender de ajuda de um ou de outro, de grupos políticos, né? O legal da Proverbo é esse diferencial aí que eles conseguem trazer. Não sei se tem outras editoras que fazem isso, mas eu tenho a informação que a Proverbo faz esse serviço, né, de você poder publicar o livro, colocar o livro à venda, e depois, conforme vai vendendo, aquilo vai gerando capital, e aí vai produzindo os livros para poder ir distribuindo, que ajuda muito quem é escritor, né? Ajuda muito. A Keke, ela ainda não tem livro físico, né? E tem alguns escritos, certo, Keke? Isso. E aí, você já tentou aquela plataforma Wattpad? Acho que é isso que fala, como é que... Já tentou publicar ali? Não. Então, nós fizemos uma live aqui. Interessante a plataforma. Nós fizemos uma live aqui que foi com o Lucas Mello e com o Fernando, e eles falaram sobre essa plataforma, você pode publicar gratuitamente,
e a partir desta plataforma gratuita, você começa a ter visibilidade, como o próprio Jorge estava dizendo ali, né? O Jorge, ele começou a publicar no Facebook, ele começou a divulgar o trabalho dele, e com isso as pessoas vão lendo. Aí, uma outra dica também, que com o Wattpad você também pode fazer na Amazon, que a Amazon também tem a possibilidade de você já ir publicando o livro. A Proverbo tem uma diferença, a gente vem conversando com editoras e tudo mais, e a gente está pegando essa experiência, né? Que dá a possibilidade, porque a luta para um escritor hoje escrever, que é o que o Jorge está comentando, e um pouco que a Zezé também comentou, já está mais amenizada, né? Porque antes era bem mais difícil, não era, Jorge? Era mais complicado, porque você não... As editoras eram sempre muito caro, né? E não aceitavam com tanta facilidade os livros das pessoas. Hoje você já entra nas páginas aí, as editoras estão oferecendo o trabalho para nós, para aqueles que estão começando, tem projetos para escritores iniciantes, principalmente no caso da Proverbo. Quando conheci a Proverbo, ela estava bem no iniciozinho mesmo, e ainda não tinha todo esse recurso de pré-venda, né? Eu estava apenas com o livro da... esse é o nome. Isso. Estava com o livro... assim, para todos os não K-Popers, que é da filha do Wilson, né, e o livro da esposa, que é a respeito da menina dos dentes de ouro que ele tinha. Pelo menos é o que quando eu conheci ele numa biblioteca comunitária aqui em Manilha, né, foi o que ele me apresentou. E aí eu já estava iniciando um processo com a Viseu, com o Eugênio, que eu já estava tirando da JMV e colocando na Viseu, porque chegou o meu limite. Eu vendi, junto com a minha esposa, em eventos até 700 exemplares. Né? Só ela e eu vendendo de mão em mão, de eventos em eventos, a gente vendendo, conseguimos vender 700 exemplares. Só que aí chegou o meu limite. Né? Aí eu resolvi colocar numa editora que pudesse colocar meus livros na livraria, né? E eu pudesse vender mais livros a partir daí. Então, quando eu comecei com o Wilson, eu estava na metade do Opostos, né? Estava escrevendo ali devagar, sem muita pressa, para depois publicar. Ia demorar para poder isso acontecer. Aí ele conversando comigo, né, me deu essa oportunidade, né, de poder estar. Eu pegava os exemplares e eu distribuía e ficava com uma pequena porcentagem e ia pagando aquele valor do livro vendendo. Sim. Né? A minha pré-venda já estava em físico, porque foi uma coisa que me ajudou bastante, está me ajudando, né, desde o início ali com ele. Hoje ele já tem a questão da pré-venda ali no site, o livro da minha filha já está nessa pré-venda aí, né? Já está vendendo e aguardando para poder ser publicado fisicamente no futuro. Legal. Né? Deixa eu te cortar um pouquinho para falar quem está aqui com a gente. A Nívia Angélica também está aqui, Kátia Braga, irmã do Jorge, está mandando um abraço aqui, ó. Minha irmã do coração, também está aqui com a gente. Rosinete Vitorino diz aqui, boa tarde, que conversa bacana, história de vidas incríveis. Ailton Raimundo de Almeida Raimundo também entrou, Cláudia Fernanda Saldanha, Júlia Santiago dando boa tarde aqui para a gente, José Carlos Bastos e Andréa Martins também dando boa tarde. Então, a gente começou no bom dia e estamos no boa tarde, porque a gente começou bem na noite. Vamos ouvir um pouquinho a Keke? Conta aí, Keke, o que mais que você pode contar para a gente hoje, neste dia de sábado, dia 1º/8, olha que história bacana. Você não falou do seu prêmio, hein, Jorge? Acabei me distraindo na sua história, você não contou o seu prêmio. Depois você volta, então, para contar o seu prêmio para a gente ir falando um pouquinho. Deixa eu só ouvir um pouquinho a Keke aqui. Conta para a gente, Keke, mais um pouquinho da sua vida, da sua história. Então, eu comecei a escrever
para Oi? me ajudar a me expressar melhor, né? Porque eu sempre fui muito tímida, então, muito tímida mesmo. Então, a escrita me ajuda muito nesse ponto, nesse quesito. Então, eu me expresso melhor quando eu estou escrevendo, eu me liberto melhor quando eu estou escrevendo, enfim, me ajuda muito nessa questão. E aí, eu criei uma página no Facebook, onde eu escrevo tudo que sai da minha cabeça. Então, tudo que sai da minha cabeça, eu libero lá. Eu posto lá e tal. E aí eu tô tentando. Facebook. Como é que é o... Aí é Keke Rodrigues, é isso? Isso. No Facebook? Vou botar aqui para o pessoal saber. O nome da página é Textos da Keke. Como é que é o nome da página? Textos da Keke. Textos da Keke. Peraí que eu vou botar aqui para o pessoal saber. Textos da Keke, pode falar. Isso. E aí, lá nessa página, eu vou escrevendo, tem de tudo um pouco lá, entendeu? Então, olha só. Ainda tá bem no comecinho. Bem no comecinho, né? Então, tem essa dica aí dessa plataforma gratuita que você pode publicar lá também e compartilhar no seu Facebook, que eu acho que é legal. E aí eu dou essa dica para todo mundo, porque é uma dica que eu aprendi aqui no Conversa Com Ela, né? Foi Conversa Com Ela que me ensinou isso, e aí a gente vai multiplicando. Foi na conversa que queria te sugerir que aqui para você ver a Conversa Com Ela que a gente teve com Lucas Melo e Fernando, que foi também foi num sábado. E jovens escritores, como você, jovem, em torno mais ou menos da sua idade até, e que eles publicam no Wattpad. Uma outra live também foi a live que a gente fez junto com o Breno. O Breno também contou pra gente, né? Como são 50 lives, a gente tem bastante história aqui para contar, né? O Breno contou pra gente como é que foi também a escrita dele e como é que ele chegou na Amazon e está publicando também na Amazon, vendendo o livro dele na Amazon também. Então, é legal, assim, é uma dica para quem quer escrever, quem quer publicar os seus textos, né? Quem quer escrever, escreve independente de publicação, né? Mas quem quer publicar, quem acha... Porque, assim, foi legal essa live que a gente fez, porque a gente teve a oportunidade, inclusive tinha o Carlos Henrique nessa live também, teve a Heloísa de Souza também, que publicou, que é perguntas, acho que é perguntas da Ilaia, esqueci o nome agora do livro, mas uma gracinha o livro também, muito bom, e teve o Leonardo, acho que é isso. Tem que olhar lá a live, gente, muito bacana, um monte de dicas legais que eles trouxeram, de como é que eles publicaram, cada um num formato, né, cada um numa linha, mas que trouxeram, que conseguiram trazer informações bacanas no nosso quadro Conversa Com Ela, de caminhos que os escritores podem fazer para ter o seu livro publicado, ou seus textos, né, publicados. Sim. Mas aí, Keke, me conta, aí você faz no seu Facebook... Você tem seguidores, tem pessoas que leem seus textos, que comentam, como é que é? Então, a página tem seguidores, sim, e eles vão interagindo, conforme eu vou publicando, eles vão interagindo. Legal. Keke, qual é o seu projeto de futuro aí? O que você tem de projeto para você no seu futuro? Quais são as coisas que você tem sonhado? Eu tenho sonhado bastante com o livro, porque, né, antes não era um projeto realmente pensado, mas ultimamente eu tenho pensado bastante nisso, porque pode ser uma baita oportunidade aí para mim, né, é uma guinada na minha vida, né, quem sabe. E eu canto também, eu gosto muito de música, entendeu? Então, eu gosto bastante de cantar também. Que legal, Keke, isso eu não sabia, tô descobrindo juntinho com você aqui. Que legal, gente. E aí, como é que é? Que tipo de música que você canta?
Eu canto de tudo um pouco também. Tudo que faz parte da minha playlist, eu tô cantando. Nossa! Tá, então me dá uma palhinha aí, tá? Ai, eu não sei, eu sinto vergonha. Não fica com vergonha, não. A gente está aqui para te prestigiar. É o momento de você divulgar o seu trabalho. Fique à vontade. Você que sabe. Eu acho que é uma grande oportunidade. A gente vai compartilhar esse programa, né, esse canal, né? Vamos divulgar essa live de hoje. A gente tem uma história bacana que a gente precisa muito, né? Todas as histórias aqui são muito bacanas, mas a gente precisa. A Zezé aí nos deu uma missão, né, Zezé? Vou até trazer a Zezé de volta. Ó, Zezé nos trouxe uma missão que a gente tem que chegar com a nossa live lá na ONU, lá, para poder o pessoal se mexer lá e fazer esse processo da Zezé deslanchar, entendeu? Então é uma grande oportunidade. Fala, Zezé. Seria um desejo, né? Um desejo meu, sempre tenho. Porque hoje, outrora eu já tive vontade muito de receber um dinheiro bom para minha vida, né? Mas hoje eu penso muito no próximo e na minha família, não tanto em mim, sabia? Porque eu já estou na reta final, quero viver muito ainda. Vai viver muito, vai sim. Vai contar muitas histórias, escrever mais livros para a gente ler. Escureceu aqui, tem que falar. Oi, estamos aqui. Mas aqui ficou preto, não sei o que houve. Parece que é a sua câmera de novo, igual naquela hora que a gente estava em offline. Sua câmera deve ter desligado aqui. Espera aí, vou ver aqui, minha neta querida vai vir para mim. Tá bom. Tá bom. Aí, então, como eu estava dizendo, é uma oportunidade, você que sabe, se você quiser tá divulgando aí um pouquinho do seu trabalho, fica à vontade. Eu já divulguei aqui que o seu Facebook é Textos da Keke, mas eu não sabia que você cantava. Quer dar uma palhinha? Ih, eu acho que ela paralisou. Vamos lá, acho que paralisou. Oi, Zezé, voltou? Não acho que ela paralisou aqui, na hora que ela ia cantar. Vamos ver se ela aceita cantar aqui um pouquinho pra gente, já que ela disse que é cantora. Jorge, conta aí como é que foi essa questão da sua premiação. Então, aí, apresentando, eu comecei a ser chamado, depois de um tempinho eu fui reconhecido na feira, já ia adiantando, porque a história é bem grande, mas teve uma feira aqui do livro e eu fui assim, reconhecido, assim, junto com todos os escritores, apareceram duas empreendedoras daqui mesmo de Itaboraí, a Fabiana Babo, né, junto, ai meu Deus do céu, a Dona Brito, junto com a Dona Brito, e as duas fizeram uma pequena live ali, apresentando para o canal delas e tal, e nos convidaram para poder estar em Cabo Sul, que elas fazem parte de um projeto chamado Mulheres Empreendedoras e Mulheres de Negócios. A Mulheres Empreendedoras é da Fabiana Babo e a Mulheres de Negócios, né, é da Aline Machado, aqui. E aí nós estivemos lá para poder apresentar o nosso trabalho, porque elas trazem as mulheres para poder ensiná-las a empreender. Às vezes a mulher ela sabe fazer uma arte, né, sabe confeccionar lacinhos e essas coisas. Eu quero saber sobre o seu prêmio. Então, o prêmio veio daí. Depois de algumas apresentações, a Aline Machado, ela me convidou, ela mandou uma mensagem dizendo que eu estava participando do prêmio Personalidade do Ano ou Empreendedor através do Mulheres de Negócios. Perguntou legal. Se eu queria, eu falei, sim, legal. Aí a gente esteve sendo premiado com esse troféu aqui, Personalidade do Ano, junto com outros empreendedores e personalidades, e foi aquele prêmiozinho esse prêmio que eu consegui no final do ano de 2019, que já foi um marco, né, que me tornei mais conhecido também,
e sendo premiado como escritor no município de Itaboraí. Certo. Né? Essa foi uma das grandes diferenças que foi escrever o livro, o presente que o Eugênio acabou me trazendo. Certo. Jorge, você é o pai de Alegna? Está perguntando aqui, ó. Sim. Arlete Pedrosa perguntando. E tá vendo, olha, o Arlete Pedrosa Zezé. Então, a sua neta conhece a filha do Jorge. Olha que legal, que a gente acabou descobrindo aqui. Muito legal, né? Gente, a gente vai precisar ir terminando, né? Eu quero agradecer demais a participação de vocês. A Keké, eu acho que acabou não retornando. Deixa eu ver se Keké retorna. Olha, antes disso, deixa eu dizer aqui, a Nascimento Cíndia está dizendo aqui, Jorge, meu amigo, tamo junto. A Nora Ney Arcanjo, boa tarde, meu amigo Jorge. Também Nascimento Cíndia diz aqui, a história desse cara merece ser ouvida em cada detalhe, com certeza. Minha amiga, muito Nascimento está dizendo aqui que é surpreendente. E Nora Ney Arcanjo, boa tarde a todos. Isso, Jorge e Zezé. Ó, aqui a Arlete está dizendo aqui, mãe, eu estou no Face da Arlete, sou eu, Janaína. É minha filha. É Janaína, sua filha que está falando. Tá no Janaína. Então, as filhas do Jorge estudam na escola que trabalham, ó. Ela é coordenadora do Cecília Pinheiro, é de lá? Exatamente, Tá vendo? Engraçado que em off eu perguntei, vocês se conhecem? Vocês não. Tá vendo? A vida, ó, tem um monte de gente em comum. Muito, né? Muito legal. A Janaína é uma benção. As crianças gostam muito dela, é uma benção, uma menina abençoada. E a Lorena de Oliveira Pedrosa Coutinho está dizendo aqui, live boa demais, e está mandando um abraço. É filha da Janaína, é minha neta. Viu? Gente, que bom ter vocês por aqui, que bom. Ó, olha, queria falar também Pedrosa dizendo que conhece os dois, quer dizer, não é a Arlete, é a Janaína, né? É, Janaína, eu não fiz a Arlete. Fala, Zezé. Eu queria falar também sobre esse livro que está saindo agora, da Provérbio, o Conto para Não Esquecer. Como é que é o nome? Conto para Não Esquecer. Conto para Não Esquecer. Espera aí que eu vou botar aqui. Conto para Não Esquecer. Esse conto são histórias de mulheres maravilhosas que sofreram violência uma vida inteira, e especialmente as pobres e negras como eu, sabe? Não sofri violência, mas isso é uma violência, esse processo, não deixa de ser uma violência, né? Com certeza é. Então, essas mulheres, eu estou dando voz a elas, estou rendendo homenagem a elas, contando histórias, não são histórias que eu tirei da vida de ninguém, histórias baseadas em histórias reais, sim, eu li uma história, uma pessoa sofrendo, criei uma história em cima dela. Eu tenho lá uns 10 ou 12 contos muito bonitos também para isso. Que legal. Agora. Que legal. Semana deve sair. Então, agora eu vou deixar com vocês. Eu vou falar, Jorge, fala o que ficou faltando, o que você só queria que a gente pudesse ser rápido, porque a gente já está com mais de 1h30 de live, então a gente fica cansativo para as pessoas que estão nos ouvindo e para a gente também, né? E como eu falei com vocês anteriormente, eu tenho um programa agora junto com meu pai, então daqui a pouco eu vou entrar no Facebook dele e aí eu preciso estar fechando também essa live. Então eu queria que vocês deixassem aqui o recado final, ou colocassem alguma coisa que vocês esqueceram de comentar, já está até se preparando aqui o ambiente da sala, né, para receber o outro programa que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, eu queria que vocês ficassem à vontade, mas que vocês falassem aquilo que ficou faltando na fala de vocês, que vocês gostariam de registrar, tá bom? Pode falar, quem quer falar primeiro? Vai, Zezé? Pode falar. Vai, Zezé. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, essa live foi muito bom para a gente, né, Jorge? Sim, com certeza. E eu quero dizer que eu estou com muita fé de que essa live vai ajudar muito para eu encontrar o processo. Eu não deixei de falar mais nada, não. Eu falei, já foi suficiente. Eu sei que isso não foi à toa.
essa live não foi à toa. Tá bom? Fique com Deus e obrigado para quem assistiu, né? E meus leitores, estamos aí. Quem não recebeu ainda, quem já pagou, não recebeu, aguarde que essa semana já vai chegar. Tá bom? Então, aí se as pessoas quiserem adquirir o livro, elas é só botar no Google, como é que faz? Conta pra gente. Eu faço assim. A Proverbo e a Quimeras também podem fornecer, mas eu sei que eu vendo o livro. Entra em contato comigo no meu Zap ou no Message, que eu prefiro, que lá eu coloco no Zap, né? E a gente negocia. É fácil, eu envio. Mas então, vamos divulgar seu Message. O seu Facebook é Zezé Pedrosa mesmo? Zezé Pedrosa. Eu tenho uma página também no Facebook chamada Vidas em Chama. Peraí, tem a página também. É fanpage Vidas em Chama, não é isso? Isso. Eu faço meu discurso diariamente. E no Message, né, pode me procurar no Message. Mas pelo Message é no seu Facebook Zezé Pedrosa, certo? Exatamente, Tá. Então, gente, tá aí a dica. Vamos sim torcer muito para que essa live chegue até pessoas que possam ajudar a esse processo a startar, né, a caminhar, a sair do marasmo que ele ficou parado, né? Ana Lúcia está dizendo aqui, ó, parabéns, lindas histórias de vida, sem dúvida, lindas histórias de vida. Quer falar mais uma coisa? Fica à vontade, Zezé. Não tem mais nada, só quero agradecer pelo tempo que ficaram aí nos ouvindo. Então tá aqui, gente, Vidas em Chama e Conto para não esquecer, de Zezé Pedrosa, na fanpage Vidas em Chama. Você pode falar pelo Message ou pela fanpage Vidas em Chamas com a Zezé e adquirir aí esses livros, e vai vir, e a gente vai esperar chegar ao Vidas em Chama 2. O ano que vem, se Deus quiser. Isso, agora é o Conto para não esquecer que está saindo do forno. Exatamente, está quentinho. Tá quentinho, é isso aí. Fala, Jorge, um pouquinho aqui com a gente, Jorge. O que ficou faltando aí na sua história? Assim, é uma história muito longa, né, mas só a parte de eu ter ido a São Paulo no festival Falai, né, da Associação Acima da Itália com Mariana Brasil, e da antologia bilíngue Universo Brasil e Itália, que eu mandei um texto para lá, e o meu texto depois foi colocado no concurso, e eu ganhei menção honrosa, né, sim, entre 13 pessoas ali, eu consegui ganhar a menção honrosa, e eu só estou aguardando, além de fazer parte, né, como membro por correspondência dessa associação acima, ainda estou aguardando a passar esse período de pandemia para estar fazendo parte como membro da União Brasileira de Escritores, que eu fui indicado. Então, isso aí são os presentes. Obrigado. São os presentes que o livro me deu, né, que acabou me trazendo essa vontade de cuidar do próximo, de ajudar o próximo, porque as minhas escritas são em cima da alma humana, da mente. Assim, quanto mais eu escrevo, mais eu consigo compreender as pessoas e mais eu consigo amar cada ser vivente criado por Deus, né? E quero agradecer a todos, agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família, a você, Graciane Moloton, por ter me dado essa oportunidade de estar participando aqui, né? É uma satisfação maravilhosa poder contar a minha história mais uma vez. As meninas, né, que se apresentaram, a Cíndia, né, que estavam falando que eu já fiz lives com elas também, então elas compraram meus livros e leram as histórias ali e ficaram maravilhadas, fizeram sorteio, né? Então foi uma benção, foi uma satisfação conhecer Zezé Pedrosa, né? Essa sua história maravilhosa. Espero que Deus possa assim caminhar, principalmente através dessa live aí, que possa alcançar o seu objetivo, e depois você poder contar aí a sua história de que conseguiu
né, almejar, conseguiu alcançar o seu objetivo. QQ Rodrigues é uma satisfação mesmo, né? Põe aí na Amazon, né? Põe na Proverbo, conversa com o Wilson lá, a gente quer ver essa história sua aí, esses seus contos, né? Em breve a gente poder estar aí no seu lançamento, no seu primeiro lançamento. Estou torcendo por você e agradeço mesmo de coração, foi uma satisfação maravilhosa, tá? Deus abençoe a todas. Amém. Amém. Fala, Zé, pode falar. Um beijo, Keke, um abraço para você também, Jorge. Beijo. Obrigado. E a energia está maravilhosa, nós vamos vencer sim. Isso aí. Vai sim. Isso aí. Fala, Keke, sua vez. Deixar uma mensagem, uma música. O que você quiser. O espaço é seu. Não sei, o que eu quero. Então, eu queria agradecer mesmo pela oportunidade. Foi muito, muito legal estar aqui com vocês. Muito bacana, adorei. E queria agradecer mesmo a Deus e a vocês pela oportunidade. Muito obrigada pelo espaço. Beijo. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço essa grande oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecer um pouquinho da história de vocês. A gente vai se conhecendo sempre ao longo de muitas conversas, né? Então, com certeza tem muita coisa ainda que não foi registrada nesse momento, né? Nessa live, talvez pelo fato de ser a primeira, pelo fato do nervoso, mas também pela rotina, né, pelo tempo e tudo mais que a gente precisa aí administrar. Mas eu quero dizer para vocês assim, que foi muito bom conhecer vocês, quer dizer, a gente já vem conversando pelo WhatsApp com cada um, né? Mas agora nessa oportunidade, a gente está tendo a oportunidade de se ver, de falar, de trocar informações. Muito bom saber um pouco do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, da luta que vocês vêm vencendo, cada um na sua comunidade, na sua vida, no seu cotidiano. Agradecer, então, de coração e divulgar o trabalho, né, da Keke, textos da Keke lá no Facebook, divulgar o trabalho do Jorge Gomes com o livro Eugênio e Opostos, que também para adquirir, como é que faz, Jorge, que eu esqueci de perguntar. O Opostos pelo link, né, pelo site da editora Proverbo, você adquire, ou então comigo pela fanpage escritor Jorge Gomes, ou no Instagram autor_Jorge Gomes. Entre em contato e eu estarei enviando livros já autografado. O Eugênio ainda tem alguns da primeira, né? Aí vai através das páginas, e agora no futuro, a partir de agosto, setembro, vai estar sendo relançado pela editora Viseu, aí vai ser através do site. Acho que eu botei certinho, ó, fanpage Jorge Gomes, ou então no Instagram, @autor_Jorge Gomes, é isso? Isso. A fanpage é escritor Jorge Gomes. Escritor também, tem a palavrinha escritor. Peraí, deixa eu consertar aqui para a gente registrar. Eu queria que vocês depois fizessem a gentileza de mandar isso para a gente colocar também no nosso YouTube com as descrições, tá bom? Sim. Eu lembro que o senhor falou. Isso, que aí a gente divulga. Pode falar, Zezé. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade da gente poder, né, mostrar a nossa obra, né? Pequenininha, mas é uma obra. Nossa, é uma obra, uma vida, uma escrita de vidas e histórias. E eu fico muito feliz de divulgar o trabalho de vocês, muito feliz pela oportunidade que vocês me deram de estar hoje aqui nesse sábado, dia 1º/8, na live 50, de número 50, prestigiando com vocês, Parabéns. As pessoas, pelo trabalho, cada um que vocês realizaram aí, de cada um. Jorge Gomes, a Zezé Pedrosa e a Keke. Keke, eu esqueci seu sobrenome. Keke Rodrigues, tá bom? Porque ficou aqui, textos da Keke e não fiquei quem era, ok? Não
não tenho o sobrenome. Gente, agora eu vou precisar realmente me despedir. Agradeço demais vocês por tudo, pela dedicação, pelo tempo que vocês dedicaram aqui, e agradeço por trazer histórias tão bacanas no nosso quadro Conversa com Ela, ok? Um abraço grande. Obrigado. Um abraço virtual grande para vocês. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.